Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Vicente, tenho 24 anos hoje, sou pós-graduado em Inteligência Artificial e eu queria falar com vocês, especificamente esse vídeo vai ser pra Júnior, tá? Pra galera que tá começando agora em programação. Hoje eu tenho 24, eu comecei a programar com 15 anos, vou fazer 25 anos, vai ter 10 anos que eu programo de verdade. E eu lembro, cara, durante essa jornada, assim, acho que o mais difícil no começo foi essa questão de, cara, pra onde que eu vou? Porque na época eu tinha, né, 15 anos e, tipo, tinha muitas informações ali. Eu lembro quando eu comecei o curso de programação, de tecnologia, eu era muito bom em montar computador. E eu ficava assim, cara, é isso que eu quero e tal. E eu comecei a ver que isso não gerava uma nova solução. E quando eu programei a primeira vez, eu gerei uma automação em Python que ficou muito funcional. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Foi quando eu falei, é isso que eu quero. E eu comecei a aprender, comecei a estudar isso no geral, assim. Só que é muito engraçado, porque quando você começa a estudar essas coisas, você começa a se perguntar, cara, pra onde que eu vou? Qual caminho que eu vou tomar? E eu acredito que muitas pessoas agora, 2026, estão passando por isso, principalmente quem é júnior. Por quê? Ou quem é júnior, quem entrar no mercado, nunca trabalhou no mercado. Cara, tem muita informação pra lá e pra cá. Qual IA eu utilizo pra isso? Qual ambiente que eu uso pra isso? Qual linguagem é melhor? Só que tem muitas pessoas que tem dois nortes, né? A pessoa que visa aprender, e isso eu acho muito bonito. E tem a pessoa que visa, cara, eu quero ganhar dinheiro agora, pra já, pra ontem. E a pessoa não se permite aprender. E eu tenho algo em mim, cara, que eu queria compartilhar com vocês, que é algo que eu acho que é muito bom. E, cara, a vontade de aprender é algo que eu não posso ter e não vou ganhar isso de ninguém. A vontade de aprender é só comigo mesmo. Eu tenho a vontade de desenvolver aquilo. Eu tenho a vontade de aprender aquilo. E eu aprendi, cara, que isso é algo muito bonito, porque hoje eu empreendo no mercado, hoje eu trabalho para uma empresa. E quando eu tô dentro dessa empresa, eu falo, cara, ali eu tô pra poder aprender. Porque eu aprendo, tem pessoas que são mais experientes que eu. Eu acho que esse olhar é muito importante, porque eu vejo pessoas da minha idade, até mais novas, que por ter o advento da IA ou por usar uma IA, acha que aquilo ali é o ápice, sabe? A pessoa não se permite aprender mais coisas. E eu falo, cara, sempre que eu vou gravar um vídeo, sempre que eu vou aprender alguma coisa a mais, eu sempre sento pra poder aprender. Eu aprendo com alguém e eu falo, cara, isso aqui fez sentido, eu vou aplicar com o meu aluno, sabe? Ou, cara, caramba, meu aluno me provocou nisso aqui, eu aprendi isso aqui, eu vou aplicar com o meu outro aluno. Eu entendi, sabe? Eu entendi como que funciona. Eu queria dar um conselho pra vocês, isso aqui é um conselho pra galera que tá começando, que eu gostaria de ter escutado. Então, o que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei? Sabe, isso aqui é a visão do Vitor, vamos dizer que 10 anos depois, né? Após já ter vivido bastante coisa, bastante experiência nesse mercado e visto bastante coisa. Eu vi muita coisa no mercado, sabe? Eu vi quando começou a pandemia, eu trabalho de casa há 5 anos e eu comecei a ver as pessoas trabalhando de casa. Eu comecei a ver a rotina, uma rotina de desenvolvimento, uma daily, como que funcionava essa questão de estar dentro de casa. Porque para muitas pessoas já era comum trabalhar fora de casa. Para muitas pessoas já era meio que comum, principalmente quem trabalhava para empresas de outro país, né? Só que quando isso veio pro Brasil de forma muito forte, assim, eu fiquei assim, cara, isso foi muito novo para mim. E hoje, eu falo, cara, eu não troco isso, porque a minha produtividade aumentou muito. É claro que, por exemplo, tem dia que. E eu falo isso, cara, por eu ter passado por uma situação, eu já contei isso nesse vídeo, por eu ter passado por uma situação de burnout, tem nesse canal essa história, eu contei a minha história. Eu falo, cara, eu entendi que é muito importante eu também estar ligado com outras pessoas presencialmente. Porque eu sou esse cara. Eu gosto de gente. Então, o conselho que eu gostaria de receber é, cara, esteja conectado com pessoas que vão te levar pro próximo nível. Esteja conectado com pessoas que vão te fazer crescer. Né? Pessoas que vão querer te ensinar também. Porque tem muitas pessoas que têm o conhecimento embarcado, com pessoas que estão muito tempo na área, mas que não compartilham conhecimento. Esse é o pior tipo de pessoa que você pode lidar. Então, meu conselho é, cara, se você não tá na área, faça parte de uma comunidade. Eu criei uma comunidade justamente pra isso, pra poder colocar pessoas pra perto e elas estarem a um passo de mim, né? Elas estarem numa agenda comigo lá, num evento que eu crio lá gratuito, a galera entrar e poder tirar dúvida, sabe? E também entram pessoas mais experientes que eu. E eu compartilho isso com eles. E eles compartilham isso comigo. E a gente aprende. Então, a visão é, cara, faça parte de uma comunidade. Esteja com pessoas que vão te fazer crescer. Se você está começando, não acha que você vai aprender tudo sozinho. Você não precisa. Não é nem questão de achar. Você não precisa aprender tudo sozinho. O que você está aprendendo, agora que você tem dúvida, tem pessoas que já passaram por isso. Então você pode chegar e conversar com aquela pessoa. Isso é um conselho muito importante que eu gostaria de ter recebido. Porque na época, eu queria ficar vendo vídeo do YouTube sozinho. Eu ficava vendo vídeo do YouTube, vendo vídeo do YouTube, vendo vídeo do YouTube. E ficava naquilo ali. Mas eu não criava nada prático, eu não criava um projeto com pessoas. Até porque a faculdade que eu fiz
foi totalmente online, né? A pós-graduação que eu fiz também foi online, só que a pós-graduação teve muita conexão. Muito disso que eu tô falando com vocês, teve esses projetos juntos, sabe? A gente entrava no Discord junto, trabalhava, fazia projeto junto. Isso é legal porque isso desenvolve, tá? Então qual é a visão? Cara, esteja em uma comunidade. Segundo passo. Não, o primeiro passo, na verdade, é esteja com o coração disponível para poder aprender. Segundo passo, entra em uma comunidade. Terceiro passo, não ache que a inteligência artificial vai substituir você. Beleza? A inteligência artificial chegou e tá aí, tá? Já é presente. Cara, vive isso para poder te auxiliar a ser o melhor programador. Então você não tem que utilizar a IA para fazer tudo para você. A IA vai te auxiliar numa rotina. Então, por exemplo, às vezes você fazer uma revisão de código, hoje as pessoas usam muito, né, a questão do complete de código, que é você tá escrevendo, a IA completa para você, ótimo. Beleza, não tem nenhum problema. Só tenha noção, cara, que se você faz parte de uma empresa hoje, tenha o mínimo de noção de saber, cara, você não pode pegar o código fonte daquela empresa e jogar numa IA gratuita dessa forma, tá? Tem essa noção, eu acho que é um passo muito importante. E não pense, cara, que a IA vai só fazer pra você. Eu falei isso num outro vídeo. Eu acho que mais importante do que marcar uma tarefa como concluída é você aprender aquilo. Então se a IA fez pra você, cara, funcionou, a tarefa foi concluída, e você não entendeu, cara, pergunta pra IA como que ela fez. Cria esse lado de querer aprender a ser um desenvolvedor. Tá? Que eu tô falando com programadores, beleza? Então, cara, se você quer fazer parte do mercado de tecnologia, esteja conectado com pessoas que vão te ensinar a fazer isso também. Então, cara, qual ferramenta eu uso para poder criar um projetinho de vibe coding? Qual IA que eu utilizo para poder fazer um front-end? Qual IA que eu utilizo para o meu back-end? Como que eu configuro um agente? Cara, isso você tem que estar com pessoas. Então, se coloca nessa posição, tá bom? Se coloca nessa posição de, cara, a IA não vai te substituir, longe disso. Então, aprenda com a inteligência artificial. Use o que ela tem de melhor, que é, cara, um banco de conhecimento muito grande para você poder desenvolver e aprender cada vez mais com aquilo. Tranquilo? Uma outra dica que eu queria passar é sobre LinkedIn e sobre a pessoa. Então aqui a gente tá falando da pessoa, beleza? Que é o quê? Cara, se você é desenvolvedor, se você tá começando, cara, por favor, mostra para as pessoas que você tá fazendo aquilo. Beleza? Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial sem necessariamente trabalhar com isso. Como assim? Na empresa que eu tava, eu não trabalhava com isso. Só que por fora, eu fazia projetos de IA. A empresa olhou e falou, ele faz isso, ele entende disso. Vamos dar oportunidade. E surgiu. Então, o conselho é, cara, posta no LinkedIn, sobe pro GitHub, mostra na sua rede social que você desenvolve. Sabe por quê? Se você fez um site, um portfólio pra você, e aí isso é uma dica muito boa, tá? Se você fez um portfólio pra você, um site, cara, você pode ajudar o seu amigo também a desenvolver, você pode ensinar ele dando uma aula pra ele, como que você desenvolveu, ou você pode fazer pra ele. Vamos dizer que ele não quer aprender a fazer, ele só quer que você faça. Você vai lá e cobra pra você poder fazer. Ou você pode começar de forma gratuita pra poder validar, e depois você pode cobrar aquilo ali. Sabe? A mesma coisa, site. Pô, você fez um site lá do seu projeto. Cara, se você mostrar isso pras pessoas, as pessoas, poxa, caraca, o Vitor faz site. Opa! E a pessoa vai te chamar pra poder fazer site. E algo que eu percebi, que isso aconteceu muito, foi quando eu comecei a mostrar, as pessoas começaram a me indicar pra um monte de coisa, que eu fiquei assim, caraca, e eu ficava, mas como que essa pessoa... Ah, é porque eu mostrava. Então, o meu conselho é, cara, mostra a sua jornada, documenta, grava um vídeo. Cara, o YouTube é pra isso, esse YouTube tá sendo pra isso, pra poder documentar a minha jornada. Eu mostrar pra vocês, e eu poder também ver daqui a um tempo, falar, caraca, como que eu tava um tempo atrás? Isso é muito legal, sabe? Então documenta a sua jornada, mostra pras pessoas o que você tá fazendo, porque senão as pessoas não vão saber, tá? E, cara, fala com a autoridade, fala, se você não sabe, fala não sei. Falar não sei não é feio. Cara, falar não sei é muito pior do que dar uma resposta errada pra alguém. Cara, não sei, mas vou pesquisar. E aí eu te falo depois. Cara, não sei, mas... E é isso. Pô, entendi, vou lá e te ensino. E eu fazia muito isso, né? Quando eu aprendi algo novo, eu chamava alguém que eu conheço, né? E eu falava assim, cara, chega rapidinho, 10 minutos. Te mostrar uma situação aqui. Eu mostrava, fez sentido? Aprendeu? Pegou? Show. E eu sou muito visual, então eu gosto de ficar mostrando aqui. Vocês vão perceber nos vídeos, eu gosto de ficar desenhando, eu sou assim. Porque eu sou visual, eu gosto de que a pessoa... Eu gosto de escrever, no caso, desenhar o que eu tô falando pra pessoa poder conseguir entender e visualizar, sabe? E eu acredito que muitas pessoas aprendem assim também. Então, isso aqui, cara, são passos que, na minha visão, pra você que quer ser programador em 2026, você quer entrar no mercado 2026, essas são dicas
que pessoas me pedem, então eu empacotei tudo num lugar só, num vídeo só, pra poder mostrar pra vocês aí. Fechou? Então, vamos juntos e até o próximo vídeo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Pra quem você conhece, deixa o seu like, deixa um comentário se você tem alguma sugestão, tá? Se tem alguma coisa que eu falei aqui que você acredita que não faz sentido, cara, deixa a sua sugestão aqui também. Fala que a gente pode conversar sobre, acho que é importante, tá bom? Não existe um ponto correto de visão. E se você tem alguma sugestão também pra poder agregar, se você já é mais experiente, pra poder agregar pra quem já é júnior, pra quem é júnior ainda, ou quem tá querendo começar no mercado, deixa aqui sua opinião aqui nos comentários e vamos pra cima. Valeu, tamo junto e até a próxima. Valeu!